Olá, meu nome é Eduardo Roberto, sejam muito bem-vindos ao seu canal Garagem Produtiva e hoje a nossa videoaula é sobre a junção das funções índice e corresp. Essa é uma alternativa interessante em substituição ao PROC-V. Então, devo confessar que quando foi apresentado essa alternativa, eu fiquei um pouco receoso de se realmente era melhor ou não utilizar o índice corresp ao invés do PROC-V. E se você ainda tem dúvida se isso é vantagem ou não, fique até o final desse vídeo, que no final eu vou apresentar quais são os erros mais comuns e quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o índice corresp. Ok? Então, vamos à aula! Aqui temos o nosso material, né, que você vai poder baixar no link que está logo abaixo desse tutorial. E vamos falar um pouco. Primeiro vamos falar da função índice. Eu sempre digo que a função índice corresp é como Romeu e Julieta, é o casamento perfeito. Basicamente, as duas funções separadas têm muito pouca utilidade dentro do Excel, mas quando você junta as duas, elas se tornam superpoderes. Você verá que as dificuldades que o PROC-V tem, e inclusive já foram ajustadas no PROC-X, que é a versão mais nova para quem tem o Office 365, né, são corrigidas quando você usa a função índice corresp. Então, algumas delas você consegue minimizar usando essa função. Então, a primeira parte da função será a análise da função índice. O índice trabalha basicamente como se fosse um GPS. Então, você terá todas as opções de resposta, onde você quer chegar, quais são as alternativas, e você deverá marcar essa matriz. Então, vamos à planilha e vamos ver como que funciona isso. Então, primeiro, o argumento da função índice, ela primeiro pede uma matriz, que indica qual é a região onde você vai encontrar a resposta, e ela vai te perguntar qual é o número da linha e qual é o número da coluna, quando necessário, né? Eu digo necessário porque você pode, na sua matriz, marcar só uma linha ou marcar só uma coluna. Então, você pode vir e marcar só uma linha aqui, então aí você não precisa indicar a linha, porque a linha é uma só. Ou você pode vir e marcar somente uma coluna. Nesse caso também, você não precisa indicar qual é a coluna, porque a matriz já possui apenas uma opção de alternativas. Agora, se você vier e marcar uma matriz como essa, por exemplo, então o que acontece? Veja, aqui você terá na posição, nessa posição, como você marcou essa matriz, então nessa posição você terá a posição 1, aqui será a posição 1, 2, aqui será a posição 6, 2 e aqui a posição será 10, 3. Por quê, Edu? Porque como você começou daqui, então conta 1, 2, 3 e o segundo argumento é a coluna. E como você começou daqui de novo, você está indo até a linha 10, são 10 linhas, então a posição 10, 3. Então é assim que o índice funciona. Ele funciona como se fosse um GPS. Então, nos argumentos, aqui, se você olhar o argumento, ele tem a matriz, né? Você vai ver que tem a matriz que você indica basicamente qual é a região, qual é a linha e qual é a coluna. Muito bem. Nesses dois, tanto na linha quanto na coluna, eles são esperados números, né? Então ele espera receber uma informação numérica de qual é a posição da linha e qual é a posição da coluna. Ok? Daí vem a mágica de você juntar essa função com o corresp, porque é exatamente isso que o corresp funciona. Tem um exemplo de índice. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, se eu fizer uma fórmula onde indique índice, né, do I3 ao I10, então eu estou marcando o quê? Estou marcando do I3, vamos analisar essa fórmula, né? Estou marcando aqui a minha fórmula diz do I3 ao I10. Do I3, né? Deixa eu ver mais para cá um pouquinho, peraí. I3 está aqui, ó. Do I3 ao I10. Ok. E ele está dizendo o seguinte, qual é a posição D12?
D12 é 3. Qual é a posição 3? Se eu estou D3, 1, 2, 3, será geladeira. Então vou pôr até aqui, ó. Vamos ver se vai ser mesmo geladeira. Ok. Na segunda forma, ele tem qual o índice? Ele está pedindo a matriz de B2 a K10. B2 está aqui, K10 está aqui. E ele está pedindo D12 e D13. Ou seja, qual é a linha 3, coluna 4? Linha 3, 1, 2, 3. Coluna 4, 1, 2, 3, 4. Então deve ser Júlio Godoy. Vou até dar um copiar e colar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Legal? E o último exemplo, ele fala da B3 a K10. Então veja que conforme eu mudo a matriz, muda a numeração. Então de B3, então ele aqui B3 até K10. De novo, vem até aqui K10. E aí ele me pede D12 e D13. Se é D12, D12 é linha 3. 1, 2, 3. Coluna 4. 1, 2, 3, 4. Passa a ser Yuri Kepler. Vamos colar aqui para ver se deu certo. E aqui vamos mostrar os resultados. Quando eu clico aqui, ele mostra o resultado da geladeira, Júlio Godoy e Yuri Kepler. Aqui está exatamente essa fórmula que eu deixei aqui, eu só deixei ela oculta. Então veja, então basicamente ele trabalha como se fosse um GPS. Ok? Então, o que é importante? Importante eu trabalhar com a minha matriz, onde eu comecei e onde eu terminei. Qual é a primeira célula e qual é a última. E se ela tem mais de uma coluna ou mais de linhas. E aí isso vai fazer com que esse valor seja bem flexível. Ok? Então, guarde isso na memória. Então, o índice é um GPS, onde você tem uma matriz. E basicamente você precisa fornecer para ele qual é a linha e qual é a coluna dentro da matriz que você especificou. Então essa é uma função. A segunda função, que vai complementar, que é o Romeu e Julieta, que é a goiabada do Romeu e Julieta, porque o índice seja o queijo, então o CORRESP vai ser a goiabada, tá? É o CORRESP. O CORRESP é o seguinte, o CORRESP é uma função de localização, que ele basicamente vai fazer o seguinte, você vai dar qual é o valor procurado, tá? Vai informar qual é a matriz, onde ele deve buscar isso, e vai informar se é exato, aproximado menor ou aproximado maior, tá? Do mesmo jeito que o PROC-V. Lembra, o PROC-V tem também no final, ele tem um falso ou verdadeiro, um 0 ou 1, onde você indica se o valor é aproximado ou se é um valor final. Dessa forma, você vai conseguir identificar. Então, vamos ver a função aqui, de novo, você indica qual é a matriz, tá? Ou a matriz ela pode ser tanto na vertical como na horizontal, né? E quando ele encontra o valor que você está buscando, ele para e ele vai retornar o quê? Ele retorna o número, ele retorna qual é a posição. É exatamente o que a matriz a índice precisa para trazer para você o valor. Daí a ideia de se juntar a função índice com o CORRESP. O CORRESP localiza um determinado valor, né? Em uma determinada tabela e ele vai indicar qual é a linha que está nessa tabela. E o índice vai pegar e vai retornar esse valor para nós. Então um traz qual é o endereço e o outro traz o que está dentro daquele endereço. Muito bem. A única coisa que é importante é que as duas matrizes têm que começar e terminar na mesma região. Ou seja, se é uma região de linha, ela tem que iniciar e começar e finalizar na mesma linha. Tanto o índice quanto o CORRESP. Então isso é uma primeira dica do principal erro que acontece, que vai estar lá no final do vídeo, onde eu falo aqui sobre os principais erros que podem acontecer. O CORRESP, como eu falei, você dá um valor procurado e ele vai identificar numa matriz e vai trazer se ele é exato ou aproximado. Muito bem, nesse exemplo que nós colocamos, por exemplo, na linha aqui no E16, nós estamos indicando o seguinte, para ele procurar a palavra eletro entre D3 e D10. Se eu olhar D3 e D10, ele tem a palavra eletro? Não, ele não tem. Porém, se eu colocar a palavra SP, tá, ele traz que está na posição 2. Porque ele trouxe aqui, olha, que ele faz 1, 2. Então, ele traz exatamente o que complementa a função índice. Pois nele, vamos indicar, ele vai trazer qual é a posição daquele valor procurado.
ok? Nesse outro exemplo, nessa outra fórmula, nós temos aqui o corresponde D12, né, procurando D12, entre C3 e C10. E C3 e C10 não tem essa opção. Mas veja que se eu colocar a palavra sul, tá, ele traz a posição 4. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4. Falar, mas Edu, tem outro sul aqui. Muito bem. Lembre-se, é exatamente igual ao PROC-V. A hora que ele identifica o primeiro item, ele para. Ele não continua a busca e ele traz o primeiro valor encontrado. Então, da mesma forma que o PROC-V, ele traz somente o primeiro valor encontrado, trabalhando dessa forma. Ok? E vamos lá, o último exemplo, o CORRESP do D12 do B2 ao K2. Então, do B2, né, B2 ao K2. Então, veja que agora eu marquei uma linha, um cabeçalho aqui, ó, do DB2 ao K2. E ele está me dizendo para trazer o B12. Se eu pôr, por exemplo, gerente, ele vai me dar que está na posição 4. Vamos mudar, vamos pôr cliente para ele trazer outro número. Cliente, né? Essas duas funções estão trazendo erro e nessa aqui ele está indicando que está na posição 1, 2, 3, 4, 5. Está na posição 5. Então ele traz corretamente. Então eu posso fazer esse CORRESP, inclusive, para identificar qual é a linha e qual é a coluna, se a minha matriz tiver várias linhas e colunas dentro do meu índice. Isso vai ser bem legal. Bacana? Então, vamos fazer alguns exercícios? Então vamos lá. Então o exercício número 1 aqui, olha, nós temos o seguinte, nós temos uma tabela onde nós temos aqui alguns produtos e aqui ele tem uma tabela por quantidade, tem uma tabela padrão, quais são os valores desses produtos, tá? E aí ele tem, por exemplo, se você comprar de 10 para cima peças, você tem um desconto e você tem um valor menor nessa informação. E assim sucessivamente, olha, eu tenho para 25, para 50 peças, ou seja, eu tenho um desconto proporcional e por unidade comprada, caso eu compre em quantidade maiores de peças. Isso é muito normal no mundo corporativo. Legal? Mas no primeiro exemplo aqui, nesse primeiro exemplo eu quero fazer o seguinte. Eu quero, se você não baixou, baixa a planilha que está aqui no link, tá? Que você pode acompanhar, dar pausa no vídeo e fazer junto com a gente. Então nesse primeiro exemplo aqui na célula D4, eu quero identificar qual que é o preço da geladeira no preço padrão. Eu até criei aqui um drop-down aqui onde a gente consegue mudar o item para depois avaliar. Mas eu quero ver a geladeira nesse primeiro, qual é o padrão. Então a primeira coisa que eu tenho que identificar é qual linha está a geladeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um CORRESP. Então vem aqui, eu dou um CORRESP, né, CORRESP, e eu posso, primeiro, qual o valor procurado? O valor procurado é a geladeira, né? Ponto e vírgula. Qual é a matriz? A matriz, aonde eu vou buscar a geladeira? Eu vou buscar a geladeira aqui, ó, né? Do B9 ao B16. Eu posso até travar com F4 para ter uma referência absoluta caso eu precise copiar essa fórmula, né? E eu quero que seja exato e ele vai me trazer a posição. Eu trouxe R$3 porque está formatado para contábil, né, como financeiro, que ele vai trazer o resultado financeiro, porém, na verdade, está trazendo a linha 3, 1, 2, 3, ele contou aqui, ó, 1, 2, 3 e trouxe essa. Lembrando sempre que, se eu tiver uma lista aqui onde não tiver mais de uma geladeira, ele vai trazer a primeira, tá? Ele não vai procurar a segunda geladeira, então temos que tomar cuidado que a nossa lista tenha apenas itens únicos, não pode ser repetidos, porque aí não vai funcionar, temos que usar outra solução para isso. Muito bem, ok, então aqui está feito. Essa primeira parte está feita e agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa função dentro de um índice. Como é que eu faço isso? Eu tenho alguma maneira. Uma forma eu dou um F2, veja que ele abre a função e me joga aqui para o final dela. E aqui na frente do CORRESP eu vou colocar índice e vou dar um fecha parênteses, e aí ele me pede, primeira, abre e fecha, na verdade eu vou fechar aqui o parênteses aqui, atrás para não perder ele, e a primeira coisa que eu tenho que informar qual é a matriz. Nesse caso, o índice eu tenho que buscar, é o meu GPS, onde está o resultado que eu estou buscando. Lembrando que eu tenho que começar e terminar na mesma numeração de linha que eu tenho do CORRESP. Ele começou na 9 e terminou na 16, então eu vou começar. Como é minha tabela padrão, eu vou começar aqui do 9 até o 16
e vou dar um F4 para travar. Muito bem, ponto e vírgula, e aí ele me pede o número de linha. O Corresp está fazendo esse papel de indicar qual é a linha. Ele já indicou que está na linha 3 o que nós buscamos. E está pronto. Eu não preciso indicar a coluna, porque nesse caso eu só marquei uma coluna, então não tem necessidade. Se eu tivesse marcado mais de uma coluna, eu precisaria indicar qual é a coluna que eu estou buscando. Perfeito? Ok. Com isso eu venho aqui e posso dar um Enter. Veja que ele me trouxe lá 2.300. Tá certo? Então ele veio, achou geladeira na posição 3. Eu falei para ele vir buscar nessa coluna tabela padrão e ele me trouxe aqui o 2.300. Então está correto. Veja, ele trouxe aqui esse valor aqui, ele achou esse valor. Legal? Suponha agora que eu venha aqui e mude para iPhone. Eu venho e mudo para iPhone. O que ele fez? Ele veio, mapeou toda essa coluna, pegou o iPhone e trouxe a posição 5.000 aqui, que é a posição. Bom, fizemos com o iPhone e agora vamos dar uma sofisticada no nosso processo. É normal nós termos uma tabela como essa. Aqui nós identificamos o preço da tabela padrão do iPhone, 5.000. Porém, existem situações onde o fornecedor ele promove descontos dependendo da quantidade que você compra. Quanto mais você comprar, menor será o seu preço unitário. Muito bem. Então aqui nós criamos uma tabela da seguinte forma. Se ele comprar de uma peça até 9 peças, ele paga esse valor aqui da tabela padrão. A partir de 10 peças, ele paga esse valor com desconto. A partir de 25, esse valor com desconto. E a partir de 50 será esse último valor. Ok? Então nós vamos simular essa situação usando o índice Corresp. Para isso nós vamos criar aqui, vamos primeiro criar para um item, depois nós vamos fazer a tabela completa, para vocês verem que é bem bacana, isso dá um resultado bem legal e é uma alternativa bem interessante. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que buscar é o seguinte, nós já sabemos que nós temos que mesclar as duas, porém agora nós temos que entender o seguinte, que o índice, a matriz estará entre várias linhas e colunas, não será apenas uma coluna. Ele vai ter que olhar qual é o item, primeiro na linha, e depois ele vai procurar em qual coluna ele deve trazer o valor. Porque dependendo da quantidade de peças daquele item, ele trará um valor ou outro valor, dependendo da situação. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Para isso eu vou criar o seguinte, eu vou criar duas colunas de apoio aqui, para que a gente que não tem ainda muita prática, em trabalhar com isso, vamos trabalhar da seguinte forma. Então vamos simular aqui ao lado só o Corresp, depois a gente junta tudo com o índice para a gente ver como é que fica. A primeira coisa que eu tenho que identificar qual é a linha. Então eu vou lá, Corresp, igual Corresp, procuro o item é geladeira, vou até travar ele, ponto e vírgula, vou marcar a seleção, como eu quero ela exata, travo e ponho 0, que é o valor exato, está aqui, linha 3. Muito bem, trouxe a linha. E agora qual a coluna? A coluna tem um truquezinho. O que acontece? O valor pode não ser exato. Pode não ser 1, 10, 25 ou 50 como está indicado lá. O valor pode ser um valor 9, 8, pode ser algo entre. Então é um valor aproximado. A primeira necessidade nossa é que esses valores estejam ou de forma crescente ou decrescente. No PROC-V só funciona com crescente. Aqui não, aqui funciona com crescente e decrescente, só que eu mudo o critério. Ok? Então vamos lá. Da mesma forma, eu vou identificar agora em qual coluna, ou seja, qual coluna de itens eu devo utilizar. Então vamos lá, igual Corresp, vou pegar o valor está aqui na quantidade, vou travar ele, beleza, só que agora eu vou usar essa região aqui, porque é aqui que está, aqui onde eu tenho que buscar qual é o valor. Vou travar com F4 e agora vem a mudança. Ao invés de usar 0, eu vou usar 1 para indicar que é menor que aquele valor. Ou seja, se ele bater naquele valor 10, ele tem que ser menor. Até 9 vai. Acima de 10 para cima, ele passa para a coluna da frente. Legal? Então eu vou pôr o valor 1. Se fosse ao contrário, eu colocaria menos 1. Ou seja, se fosse em ordem decrescente, é maior que, aí eu colocaria menos 1 e ele funcionaria normalmente também. Ele trouxe aqui, ó, que é coluna 1. Será que é isso mesmo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Está dizendo, procure na linha 3, coluna 1. Está trazendo aqui, ó, porque aqui será a nossa região onde tem as respostas, onde o índice, onde nós vamos colocar nosso GPS. É aqui, ó. Então ele vai falar assim, ó, procura na linha 3, coluna 1. E por que vai ser aqui? Porque eu marquei aqui para procurar
na coluna e aqui vai procurar na linha. Então a região tem que ser todas essas linhas e todas essas colunas conforme indicado aqui. Legal? Então eu montei aqui separadamente. O que eu posso fazer agora? Eu posso agora fazer o índice. Então eu posso fazer assim, ó, igual, né? Vou fazer índice. Muito bem. Matriz. Marquei a matriz. Travei. Eu já sei a resposta, né? Então é linha 3, coluna 1, pá, bom. Beleza. 2.300. Ótimo. Perfeito, tá certo? Vamos ver. 3, 1. Agora se eu mudar aqui para 10, né? O problema é que ele muda aqui, ó, para 2, mas ele não mudou aqui. Ah, por que ele não mudou? Porque aqui deveria ser 2, ó. Vou editar. F2, cliquei lá, pus 2, ó, 2070. Ah, entendi. Então agora ele está trazendo 1, 2. Ele está trazendo, ele procurou a terceira linha, 1, 2. Se eu mudar o item, vamos ver o que acontece. Se eu mudar o item para fogão, né? Ele mudou para a linha 5, mas aqui não mudou para a linha 5, porque está travado 3. Ah, então eu tenho que substituir esses números 3 e 2 por isso aqui, porque isso aqui para ele ficar de forma automática. Como é que eu faço isso? Então eu vou primeiro substituir a linha. Eu abro aqui, ó, com F2, dou um Ctrl C, ESC para sair, vou lá onde tem o número 3, que é a linha, não é aqui, e dou um Ctrl V, Enter. Agora ele passou a trazer 10 fogão 1080. E a mesma coisa eu vou fazer para a coluna. Venho aqui na coluna, F2, né, copio, eu também com o mouse, Ctrl C, venho aqui na fórmula, onde tem o 2, dou um Ctrl V, e aí está. E ele passou a ser automático, será? Então vamos lá, fogão 10, fogão 10, 1080, tá certo. Vamos por micro-ondas 10, micro-ondas 10, do mesmo jeito, micro-ondas 450. Aí se for 9, é 500 cada um. Ah, e se forem 48, 425, tá certo, 125, 50 é 425. E se for 50 peças, 50 micro-ondas, então eu revendo micro-ondas, vou ter 400. Beleza? Então eu só fiz essas colunas aqui, pessoal, para criar a fórmula em separado e depois adicionar. Então ficou uma fórmula um pouco comprida, porém, com o passar do tempo você começa a se acostumar. A dica, talvez, para quem tem menos prática, é fazer isso em separado e fazer como eu fiz, né? Copiar e depois ir lá e substituir o valor para que ele possa fazer. É uma alternativa, não é a única, tem várias formas e aí cada um tem que encontrar qual é a sua maneira, o seu jeito de entender a melhor forma de fazer isso. Beleza? Então vamos fazer agora completinho, só que na tabela completa. Vamos olhar todos os itens, tá? E nós vamos fazer de uma forma bem tranquila para que a gente possa trabalhar. Eu vou editar aqui essa forma para que a gente... Eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar aqui mesmo direto. Vamos ver. Então a primeira coisa que eu tenho que identificar, pessoal, é qual é o preço unitário do meu item. Então vamos lá, índice, né? E vou procurar com a minha matriz. A minha matriz vai ser aqui, é aqui que eu tenho os preços, né? Então o meu GPS sempre indica aonde eu quero chegar. Qual é o valor que eu estou buscando? Estou buscando o endereço. Qual é o endereço que eu estou buscando? É o endereço onde tem os preços. É aquela tabela. Muito bem, vou travar com F4. Ótimo. Isso muda? Não muda. A tabela sempre será a mesma. Eu não vou mudar a tabela. Beleza. E aí o que vai acontecer agora? Agora eu tenho que indicar qual é o número da linha. Para identificar o número da linha, eu preciso olhar a coluna H, que está aqui, ó, e saber de que item nós estamos falando. Muito bem. Daí eu vou fazer um corresp. Então eu vou lá, corresp. A função corresp, ela tem os seguintes argumentos, né? Ela tem qual é o valor procurado? Batedeira. Muita atenção agora. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, eu quero que ele mude de linha. Eu não quero que ele mude de coluna quando eu copiar, se eu copiar eventualmente para a direita, mas de linha eu quero que ele mude. Então eu tenho que travar, mas não é uma trava só. Eu dou um F4, ele vai travar tudo. Vou dar outro F4, ele vai travar só a linha. Não é o que eu quero que ele trave coluna. Eu quero que ele mude de linha quando eu mudar de linha. Então o dólar tem que estar na frente do H. E se você tem dúvida de como usar referência absoluta e relativa, tem um vídeo aqui no canal bem legal que pode te ajudar. Quem sabe isso pode solucionar o seu problema. Legal? Muito bem. Então, correspondentes. E aqui eu estou procurando. Aonde que eu vou procurar isso? É na mesma matriz. Atenção, eu tenho que buscar sempre começar e terminar na mesma linha. Então eu estou começando na mesma linha e terminando. Agora sim eu posso travar tudo, porque eu nunca vou mudar essa matriz. A matriz vai ser a que está procurando. F4, travo tudo, 0 e fecho esse corresp. Muito bem. Ponto e vírgula. Veja que agora ele ficou em negrito, número da coluna. Agora ele quer saber qual é o número da coluna. Então nós fizemos o primeiro corresp que indica o número da linha. Legal? Agora vamos fazer o segundo corresp que indica o número da coluna.
Para isso, eu preciso olhar o que, pessoal? Eu preciso olhar a quantidade. Então, daí vem o corresp, abro parênteses, com a quantidade. A quantidade está aqui, ó. Eu vou clicar embaixo para não aparecer, mas está aqui na I9. E de novo, quando eu copiar isso para baixo, eu preciso que ele mude de linha. Então vamos lá, F4 uma vez, F4 duas vezes, F4 três vezes. Ponto e vírgula. E aonde eu vou procurar agora a quantidade? No mesmo caso que no anterior, lembra? Eu tenho que procurar a quantidade aqui, ó, nessa coluna. Né? Nessa coluna é onde está. E aí eu tenho outro detalhe importante. O detalhe importante é que isso não é exato. Ele pode ser 9, 20, pode ser algo entre um número e outro. Então, primeira coisa, travo para que não mude, para que fique F4. E o segundo ponto agora eu tenho que pôr 1, porque ele está em ordem crescente. Se for de ordem decrescente, eu teria que pôr menos 1. Perfeito? Né? Fecho o parênteses, fechei o corresp. E agora eu tenho que fechar o índice, que foi o primeiro que eu criei. Muito bem. Então ele está indicando o seguinte, olha. Primeira conta que ele fez. A batedeira 5 unidades é 49. Tá bom, tá 49. E se eu comprar 10 unidades da batedeira? 44,10. E se eu comprar 26? 41,65 cada uma. E se eu comprar 49? Continua 41. Mas se eu comprar 51, ele passa a ser 39,20. Tá funcionando, hein? Estamos chegando lá. Muito bem. Daí fizemos o nosso primeiro. O segundo, a última coluna, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar pela quantidade. Tá? Eu vou até devolver as minhas 5 unidades que era que eu tinha aqui no meu exercício original, para a gente não mexer. E agora ficou simples, pessoal. Agora é só marcar os dois, dou um duplo clique aqui na alça de preenchimento e vejo que ele já faz o cálculo do meu pedido completo. Vamos checar? O item 2, a gente vê o que ele está fazendo. Ele está indo lá, o smartwatch. Ele está falando que é 2 peças, ele está vendendo R$1.000 cada uma. Se eu mudar ela para 10 peças, ele passa a ser 900 cada uma. Então é 2, tá certo? Né? E pipoqueira, 40. 40 pipoqueiras tem que ser a 34, está em 5,50. 34, tá certo. 40 pipoqueiras, 34. Vamos ver, o iPhone, 4.500, tá? Como ele está na mesma sequência aqui, pessoal, obviamente tá fácil de achar. Porém, ele podia estar fora de ordem, não há problema nenhum. Se eu mudar aqui para batedeira, quer ver? Batedeira, vamos pôr batedeira. Isso tem que estar exatamente igual, tá? Batedeiras tem que ser. Legal, ver que ele mudou o valor, ele acha sem problema nenhum. Vou voltar para ficar igual. Beleza? E aí, gostaram desse exercício? Então, então temos mais alguns exercícios aqui para vocês desenvolverem. Eu vou fazer outra aula para essa aula não ficar muito mais extensa com esses exercícios, que seriam os extras que nós vamos desenvolver aqui com o índice corresp, para ter uma aula mais completa. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar é sobre quais são as vantagens e as desvantagens desse processo. Então assim, se você ficou com dúvida, pode comentar aqui, inclua aqui que com muito prazer eu posso adicionar aulas para tentar esclarecer melhor esse tema para vocês, para que vocês não tenham dúvidas. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar que a matriz corresp e a do index devem começar e terminar na mesma linha ou na mesma coluna. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ele é uma referência, ele é a primeira linha da matriz, é a 10ª coluna da matriz. Então, se eu tiver matrizes diferentes, ou seja, e como eles normalmente estão em locais diferentes, um local está o corresp, em outro local está o que eu estou procurando, mas eu tenho que tomar cuidado para que ele que ele tenha o mesmo tamanho e que ele comece e termine igual. Se não acontecer isso, dará erro, dará valor errado ou dará um erro de referência. Legal? Garanta que o item procurado no corresp, assim como no VLOOKUP, no PROC-V, né, seja do mesmo formato. Que ele seja um número, se for um número, seja um texto, se for um texto. Por quê? O que às vezes parece ser um número, mas é um texto, ele não identifica porque não tem a mesma correspondência. Da mesma forma quando algumas pessoas põem espaço, né? Procura algo e tem um espacinho no final. Tem muita gente que faz isso, né? É um cacuete na digitação, só que isso traz erro de preenchimento e quando você vai fazer o seu corresp ou o seu PROC-V, ele também não funciona. Tá? Lembra-se que o corresp aproximado, que nós fizemos crescente lá com as quantidades, ou decrescente, quando for em outras situações, que vou trazendo mais exemplos com decrescentes aqui na próxima aula, eles são basicamente, tem que estar em ordem. Se ele não estiver em ordem, não funciona, vai dar erro. Legal?
Quais são as vantagens? Finalmente, quais são as vantagens? A primeira vantagem é que o índice Corresp, a gente não percebe, mas ele é mais rápido que o PROC-V. A sua planilha fica mais leve. Quando você usa índice Corresp, ele consome menos memória do que o PROC-V. A segunda é que ele faz buscas à esquerda do código. Independe se é a primeira coluna ou segunda. Uma é a coluna de busca e a outra é a coluna alvo, é o meu GPS. No PROC-V, obrigatoriamente, o que eu estou buscando tem que estar na primeira coluna da minha matriz e eu tenho que marcar a matriz inteira. Também tem a opção de decrescente. O PROC-V não tem essa opção. O PROC-V é só crescente. Legal? E não gera erro quando acrescentamos ou deletamos outras colunas ou planilhas. E como lá você tem que identificar qual é a coluna, a terceira coluna e a quinta coluna. E, de novo, se você também tem dúvida de como usar o PROC-V, também tem uma aula aqui no canal, onde eu detalho como usar o PROC-V. Procure aqui eu vou colocar um card aqui, mas procure e tente identificá-lo. Ok? Muito bem. Então, se você não é assinante, assine o nosso canal para receber dicas como essa, aulas onde eu tento mostrar como usar o Excel de forma mais eficiente e efetiva, com maior produtividade. Inscreva-se aqui no canal, clica no sininho para que você receba as notificações quando eu tiver vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Ok? Então, espero que tenham gostado, que curtam e comentem aqui. Façam seus comentários, pode pôr suas críticas, não há problema algum. A gente está aberto para poder sempre estar melhorando e trazendo conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço e até mais.